E aí pessoal, eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um segundinho na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar o porquê as pessoas se desviam quando ficam decepcionadas com a igreja ou com os líderes, com os ministros de Deus, ou que teoricamente seriam ministros de Deus, alguns religiosos. É muito comum a gente ver pessoas no mundo, pessoas fora da igreja, com muita raiva, completamente revoltados com a igreja, falando mal, que saíram porque foram injustiçados, porque presenciaram corrupção, porque presenciaram imoralidade, indecência, porque sofreram injustiça, porque sofreram perseguição e coisa e tal. Mas porque muitas dessas pessoas, quando presenciam ou vivem tudo isso, se desviam e saem da presença de Deus. E vão praticar muitas vezes feitiçaria, prostituição, adultério, enfim, um monte de coisas que Deus odeia. A resposta é simples, porque essas pessoas elas nunca tiveram o coração em Deus, elas nunca amaram a Deus de fato, nunca tiveram um encontro com Deus de fato. Por isso, quando elas se decepcionam com os seres humanos, quando elas se decepcionam com as pessoas, elas partem para a prática do pecado como uma maneira de afrontar a igreja, como uma maneira de afrontar a religião. Mas, na verdade, estão praticando aquilo que Deus odeia. Uma vez me perguntaram, chegou alguns ex-obreiros e me disseram, quando eu ia na igreja, eu era obreiro, eu evangelizava, eu tocava, eu contribuía e blá 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 blá, foi falando tudo as obras religiosas que ele fazia. Mas eu sofri injustiça, eu presenciei corrupção e tudo mais, e hoje eu estou afastado, fui para feitiçaria, estou cheio de vícios, estou cheio praticando prostituição, adultério e coisas do tipo. E o que você acha disso? Falei, eu acho que você não amava Deus o suficiente, simples. Aí ele, não, mas você não está vendo eu te dizer que eu era obreiro, que eu pregava, que eu contribuía, que eu cantava e tudo mais? Eu falei, sim, de fato você fazia tudo isso como uma obra religiosa. Mas se você realmente amasse a Deus, você mudaria de igreja, ia servir a Deus na casa, ia abrir uma igreja lá no meio do mato se necessário, ou servir a Deus escondido na sua casa mesmo, sei lá o que, ia adorar a Deus lá na beira do rio se precisasse, mas você jamais sairia da presença de Deus para praticar aquilo que Deus odeia, para praticar aquilo que a palavra de Deus condena, apenas como uma maneira de afrontar a igreja, sabendo que na verdade você está indo contra Deus. Então as pessoas se desviam e vão para o pecado como uma maneira de afrontar a igreja, mas na verdade é porque essas pessoas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e não tinham em seu coração um amor a Deus o suficiente, a palavra de Deus não tinha raízes profundas em seu coração. Por isso que essas pessoas fazem isso. E se você que está me ouvindo está nessa situação, lembra-se, arrependa do seu pecado enquanto é tempo. A Bíblia diz que o Senhor nos ouviu no tempo aceitável, que a gente deve tomar cuidado para que o dia do Senhor não nos apanhe como um laço. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, se não na igreja que estava, em outra igreja, não sei, busque a Deus da melhor forma possível, porque não é a homens que você está afrontando, não é ao sistema religioso, mas cuidado para não se tornar lutando contra o Todo-Poderoso. E quem se levantou contra ele e teve paz. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.